O erro no seu código, ele não é um atestado da sua incapacidade, de que você é um problema, de que você não sabe nada, de que você é burro, de que você nunca vai conseguir programar. Não. Kizzy, olá, deu erro de função no meu retorno. Não consigo resolver. A função simplesmente não funciona aqui. Tem alguma ideia de como resolver? O meu não ficou assim, deu errado. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial, discussões sobre tecnologias e seus impactos na sociedade. Esses dois comentários que eu li na introdução desse vídeo, eles ilustram um hábito muito comum em quem é iniciante e é um hábito que eu acho que você tem que abandonar o quanto antes. Do que eu tô falando? Como assim? Que coisa horrível é essa que eu não posso mais fazer se eu tô começando na área de programação? Você se depara com um erro e você chega para o seu professor, ou aqui no caso do YouTube, você comenta no canal que você está tendo um erro e você não sabe como resolver e você está muito incomodado, frustrado provavelmente, e você precisa de ajuda. Acontece que o que você não percebe normalmente quando você chega para alguém e fala tá dando erro, não sei o que está acontecendo, é que essa pessoa não tem como adivinhar que erro que está dando. A boa notícia, se a gente está trabalhando com programação, é que as linguagens de programação, elas foram feitas, em sua maioria, com a implementação do tratamento de exceção ou do lançamento de exceção de erros. Então, geralmente, quando você obtém um erro na programação, ela vem com uma mensagem específica do que é o erro que você está obtendo. E aí eu vejo que é muito comum quando a pessoa iniciante, ela se deparar com aquelas linhas de erro e ela não lê. Você não lê em que linha que está o erro, você não lê qual que é o erro, e ainda que você, por exemplo, não saiba inglês, e várias das linguagens e dos erros vêm em inglês, você pode jogar no Google, ou comentar no canal no YouTube, ou falar com seu professor de programação exatamente sobre o erro que você está recebendo, e não simplesmente vir com uma coisa genérica, falar, olha professor, está dando erro, Kizzy, Alisson, deu erro, não funciona. Sim, eu quero te ajudar, mas para que eu possa te ajudar, você tem que me ajudar. E também é bem comum a gente receber mensagens do tipo, nossa, o meu código está exatamente igual ao seu, só que aqui não funciona. E assim, a probabilidade do código estar exatamente igual e não funcionar é muito baixa. É provável que entre um código e outro, né, nessa hora de digitar ou quando você estava prestando atenção no vídeo, você cometeu algum erro e está tudo bem. Eu acho que é importante, se você é uma pessoa iniciante, você entender, né, destravar na sua mente essa questão do erro no contexto da programação, porque o erro no seu código, ele não é um atestado da sua incapacidade, de que você é um problema, de que você não sabe nada, de que você é burro, de que você nunca vai conseguir programar. Não é sobre isso, e eu vejo que muita gente que está começando se sente dessa forma. Você tenta escrever um código e ele dá erro e você se sente um lixo porque o seu código não funciona. Só que não é sobre você, é sobre o aprendizado, e você está no processo de aprendizado e vai continuar aprendendo. Então, código não funcionar de primeira, quando você está começando, é super normal e está tudo bem. Leva bastante tempo na nossa trajetória para a gente começar a escrever os códigos de cabeça e rodar e eles simplesmente funcionarem de primeira. Isso é uma coisa que acontece, você vai chegar lá, mas calma. Mas eu preciso frisar que no seu processo de aprendizado, você se adaptar e se acostumar a lidar com esses erros, aprender a interpretar, a lidar e a corrigir esses erros, o que a gente chama de debugar, né, na programação, é muito importante. Então, se você está, por exemplo, programando um site, é importante que você esteja sempre com o console aberto no navegador, para que você veja se está dando algum tipo de erro que você tem que resolver. E lidar com a programação web às vezes é desafiador, porque é mais difícil de pegar alguns erros, às vezes tem um comportamento estranho que está acontecendo, mas que não dá erro. Então essa diferença também entre erro e falha, né? Falha quando de fato a gente vê essas mensagens de erro, o nosso sistema trava ou buga por algum motivo. E o erro, ele pode ser ainda mais sutil, que é quando a gente tem um sistema que aparentemente funciona, então, por exemplo, não dá uma mensagem de erro, mas ele está tendo um comportamento diferente do que era esperado para ele funcionar. Então, esse é um outro nível que a gente chega também quando a gente está desenvolvendo programas, quando a gente está fazendo software, né? E aí vai entrar também a questão dos testes de software nesse contexto, que é para a gente entender se um sistema está funcionando como ele deveria.
não só se ele está dando mensagem de erro ou não, porque ele pode não dar mensagem de erro e não está funcionando como esperado, ou ele pode dar mensagens de erro e esse ser o comportamento esperado. Então, por exemplo, se alguém acessa um site que você desenvolveu e se a pessoa está tentando acessar uma página que não existe, o que você espera desse sistema é que ele devolva a mensagem 404, que é página não encontrada. E esse tópico dos testes, ele é muito importante no contexto de desenvolvimento de software, entender o que é erro, o que é falha e como testar bem o software, ainda que muitos programadores tenham preguiça e negligenciem essa área, ela é realmente importante e é justamente também essa negligência que faz com que a gente acesse muitos sites, sistemas e aplicativos em produção, né, das empresas, dos serviços que a gente consome, e a gente vê muitas falhas ou erros nesses sistemas com os quais a gente interage. Mas é claro que a gente sempre tem que ter empatia, porque do lado de lá sempre tem um desenvolvedor que às vezes pode estar sobrecarregado, enfim, pode estar com seus problemas, pode não ter a estrutura adequada para desenvolver a sua aplicação da melhor maneira. O contexto todo aqui é que eu queria dizer que se você é uma pessoa iniciante e você tem esse comportamento aqui que eu mencionei nesse vídeo, eu quero que você, a partir de hoje, comece a mudar isso. Então, sempre que você for pedir ajuda para alguém, para uma pessoa, comentar aqui no canal, ou jogar no Google ou no ChatGPT o problema que você está tendo, pegue, né, leia primeiro a mensagem de erro que você recebeu. Se você não entende inglês, traduza no Google Tradutor ou use o ChatGPT para isso. E a partir dessa mensagem de erro, você começa a tentar entender, né, em que linha que está o erro desse código. Aí você olha para o código, tenta entender se você identificou em que parte específica do código o erro tá, talvez você consiga pegar esse trecho de código e jogar também numa ferramenta de busca como o Google, o ChatGPT, mostrar para alguém que possa te ajudar a resolver. Mas é bom que você chegue nessa etapa de tentar pedir ajuda para resolver o seu problema, mais informado do erro que você está tendo. Então você tem que conseguir gerenciar essa frustração, esse sentimento de incapacidade, que é comum quando você está começando a programar, para conseguir, né, navegar melhor nesses erros. E eu acho que meu principal conselho aqui é você entender e assimilar que o erro faz parte do processo. E que bom que dentro da programação a gente tem um contexto que a gente pode errar, né? Não é uma profissão como a medicina, que às vezes um erro custa a vida de alguém. Claro, dependendo do sistema que é desenvolvido, né, sistema crítico, pode impactar vidas. Mas quando você está no contexto de aprendizado, né, a vida de ninguém depende do código que você está escrevendo. E isso é muito bom, porque é nesse ambiente que você pode errar e aprender com os erros e com as falhas aí do seu programa. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.